onde surgiu, como que a terapia médica tomista pode nos ajudar. Vamos lá. Em base, daria para sintetizar que o século XIX, ele focou numa ciência que teria como objetivo lapidar a alma. Mas aí, eu estou considerando a alma como um intelecto, como uma cognição. Então, lá já com os gregos, né, a tal ciência chamada ciência que versa na ética, com o passar do tempo, essa ética, a ciência da ética, foi perdendo a sua característica, a sua forma, a sua personalidade. A ética perdeu o princípio da ética, né? Porque, em vez de focar no aperfeiçoamento da ciência, do aperfeiçoamento humano, ela se tornou uma ciência relacionada a regras abstratas da conduta. Não que seja dissonante da realidade. Veja só, a conduta humana, ela tem um ordenamento. Mesmo que nas psicoterapias atuais, né, a ciência se distanciou ou está distante da ética, em nada relacionado a ela. Porque há uma abordagem contemporânea que coloca em oposição princípios morais tradicionais como uma imposição arbitrária e opressora. Veja, se você tem uma virtude de trabalhar para ajudar um outro, quer dizer, você se anula enquanto existente, enquanto ser, isso é uma imposição arbitrária e opressora. E, de novo, por que eu estou falando isso? Eu acabei de atender um paciente onde é que a pessoa, um pai de família, deixou de fazer a função de pai de família. Quer dizer, ele resolveu, por algumas mudanças de conceitos, em dizer que ele não precisaria se doar mais. E aí, logo depois, vem um outro paciente, olha que, por isso que me chamou a atenção, uma mãe que literalmente desistiu também de fazer essa função. Veja, esses dois casos, eles se coadunam na concepção de criar uma resistência a uma moral. Quer dizer, a noção, veja, mesmo que a pessoa não entenda qual conceito está conduzindo a vida dessa pessoa, mas dizer que esse ser está de acordo com a mentalidade freudiana e nietzschiana não é errado. Então, colocar na prática o ato de ajudar, ou o ato de guiamento, veja, guiar o outro no aconselhamento moral e cognitivo ou da alma do indivíduo, é o que evita o indivíduo de ter distorções cognitivas. Veja, lá na cognitivo comportamental ou cognitiva, tem-se a noção de que crenças nucleares, ou crenças do indivíduo, por exemplo, a crença que ele tem uma baixa autoestima, a crença de que ele é incapaz, a crença de que ele é inferior aos outros. Só que quando você coloca esse indivíduo para opor isso à imposição das virtudes, isso é uma abordagem que para a maioria das pessoas cai num descrédito, porque para a visão hoje da ciência, você amar alguém ao ponto de se doar é algo sem um sentido, é algo moral. Veja, o que eu falei do século XIX? A ética perdeu a ética. A ética perdeu a ciência do aperfeiçoamento humano. Quer dizer, aquele que doa para a vida para o outro é igualmente aquele outro indivíduo que é egoísta. E na essência são dois indivíduos que constroem realidades diferentes. Então, quando a gente
óbvio que o cristianismo, ele dá uma direção do intelecto, ele permite que o indivíduo oficialize e dissemine os bons resultados das virtudes mais elevadas. Quer dizer, quando você olha para a realidade, você vê resultados diferentes. Ao leigo, ele pode até achar que é um simples aconselhamento, mas não é. É algo que realmente torna um indivíduo melhor. Olha que é um indivíduo que ocupa uma finalidade de avançar diante das dificuldades. E que isso transforma os outros. Veja, a sua ação, ela age como uma alteração de qualidades abstratas no outro indivíduo. Por isso que quanto mais perda da finalidade, quanto maior perda da existência, o indivíduo fica completamente sem um sentido da existência. Mesmo quando a gente analisa lá a famosa logoterapia, né, a terceira escola de veemência de Viktor Frankl, ele trabalha no sentido de dar um sentido à existência do indivíduo. Então, aquilo que normalmente ficaria na logoterapia, transformar a cura pela dar um norte ao indivíduo, dar um encontro ao sentido da existência. As virtudes primeiras, elas já preenchem isso por si só. Ela já dá ao indivíduo uma noção de que ele precisa se doar, ele precisa suplantar os desejos, suplantar as emoções e pôr o indivíduo para sobrepor aos desejos, mas para atrair o outro para um comportamento mais elevado. Veja, aqui eu deixo claramente que se doar ao outro indivíduo, quer dizer, ter a prudência, ter uma virtude da moralidade, ela é mais do que isso. Ela está intrinsecamente levada no nosso DNA. Como assim? Cada célula tem sua função. E uma célula, ela cresce se doando ao outro. Isso dá um sentido. Isso traz a felicidade para o indivíduo. Quer dizer, uma vida cheia de sentidos, na logoterapia, ela é mais rasa o sentido. Na terapia médica tomista, ela põe o sentido num sentido metafísico e evita do indivíduo de ter atitude de autodistanciamento e também de perda da transcendência, porque as duas virtudes que a logoterapia desenvolve, elas são ao autodistanciamento. Um distanciamento do objeto em relação a si mesmo e a autotranscendência. Conceito, obviamente, segundo o homem, só encontraria sentido se realizasse e se volta para o outro, e para o outro como algo fora de si mesmo. Isso já é uma oposição. Veja, embora o Viktor Frankl coloca o sentido da vida como uma forma de tratamento, mas ele, ao mesmo tempo, quando a gente começa a aprofundar e conhecer o diálogo dele em relação a outros indivíduos, é de autodistanciamento e de autotranscendência. Quer dizer, a transcendência não está fora, ela está num conceito no indivíduo mesmo. Mesmo na terapia focada de Carl Rogers, que ele é o encontro pessoal do indivíduo com o cliente. Veja aqui, então, as virtudes realmente, e os dados mostram o alastramento da perda do sentido, ela é algo que nos ordena. E o ordenamento das emoções, da forma de pensar, ela se opõe claramente a, por exemplo, a logoterapia, embora pareça que não.
se opõe particularmente à psicoterapia freudiana. Aí, essa é mais clara de ver, né? Então, foque nas virtudes, que isso impacta numa melhora da vida do indivíduo, e a sua, e da sua família, e você cria um futuro que é intergeracional, que ela vai transmutar e vai passar um ensinamento muito denso. Então, continuaremos em termos desse. E lembremos que nós temos trabalhos assim que mostram a ressonância magnética funcional de indivíduos que têm uma vida mais ordenada, um cérebro que está orquestrado à organização e ordenamento, diferente daqueles que não assim fazem. Então, até nos exames dá para a gente avaliar isso. Então, continuemos e um abraço.